Hallo, hallo, ihr Lieben! A nossa aula vai ser de gramática e a gente vai falar sobre a palavrinha weil. Weil, que significa porquê, mas é porquê só de resposta e muita atenção. Então, a gente fala weil, atenção, W-E-I-L, vou falar weil. E esse I no final é realmente a língua no céu da boca fazendo como se fosse o início do L de Ludmilla. Faço weil, tá? Isso significa porquê, como eu disse, de resposta. Não podemos fazer perguntas de porquê com vai. O porquê de pergunta é warum, mas de resposta é vai. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura da frase com vai. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse porquê de resposta, ele liga duas frases, né? Ele vai dar razão para alguma coisa. Vamos dizer que eu diga assim: ele está triste porque ele não tem dinheiro. Ele está triste porque ele não tem dinheiro. Esse porquê, ele tá ligando duas ideias, duas frases. Ele tá dando a razão porque ele tá triste. Ele tá triste porque ele não tem dinheiro, ou seja, a razão dele estar triste é que ele não tem dinheiro, né? Então, esse porquê tá dando a razão, tá? Então, ele tá ligando duas ideias, duas orações. Uma coisa do alemão, que em português é diferente, é a questão da vírgula. Em alemão, eu vou sempre usar uma vírgula antes do weil. Sempre, quando ele estiver ligando essas duas orações. Então, em alemão, seria algo como: ele está triste, vírgula, porque, né? É traurig, weil, e vai ter uma vírgula entre essas duas frases, ou seja, antes do weil. Muita gente coloca depois, né? Erradíssimo. É antes, tá? E a segunda coisa interessante é que na oração começada com weil, ou seja, com porquê, o verbo vai cair para a última posição. Como assim? Vou fazer esse exemplo em português para ficar bem claro, tá? Ele está triste porque ele não dinheiro tem. Ele está triste porque ele não dinheiro tem. Ele não tem dinheiro seria a frase normal. Ele não tem dinheiro. O verbo tem, que é o verbo da frase, tá lá normal, ele não tem dinheiro. Entretanto, a hora que eu coloco esse porquê vai jogar o verbo da frase, o verbo que estaria ali na segunda posição, conjugado, né? Vai jogar esse verbo pro final da frase. Então, ficaria porque ele não dinheiro tem. Em alemão vai acontecer exatamente a mesma coisa. Muita atenção, que você tem que perceber que esse verbo no final da frase, ele vai estar, inclusive, conjugado. Eu não coloco ele no infinitivo, não digo porque ele não dinheiro ter. Não, eu digo tem, porque a conjugação do verbo ter para ele é ele tem. Se fossem eles, seriam eles têm, né? Se fôssemos nós temos. Então seria porque nós, não dinheiro, temos. Então o verbo no final, ele vai ficar conjugado de acordo com o seu sujeito, mesmo que ele vá para o final, tá? Então essas são as regras para a gente construir nossas frases com o weil. Eu vou ter uma vírgula antes do weil e o verbo da frase vai pro final conjugado. Estranho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Agora a gente vai fazer as frases em alemão para você ver como é que fica na prática, tá? Por exemplo, ist traurig, weil kein Geld hat. Ist traurig, weil kein Geld hat. Ist traurig. Ele está triste. Né? Tradução aí, palavra por palavra. Ele está triste. Tem uma vírgula e depois o weil. Porque acabei de falar que a vírgula é obrigatória antes do weil. E depois eu tenho kein Geld hat. É ele. Kein Geld é não dinheiro. E o hat é o tem. Porque ele não tem dinheiro. Por que esse hat está fazendo lá na última posição, Lud? Não tem uma explicação lógica. É simplesmente a questão estrutural do alemão. Uma frase começada com weil vai ter o seu verbo jogado para o final. Vamos fazer um outro exemplo. Ich bin müde, weil ich heute viel gearbeitet habe. Ich bin müde, weil ich heute viel gearbeitet habe. Ich bin müde, eu estou cansada. Ich bin müde, eu estou cansada. Weil, por quê? Eu. Heute, hoje. Viel, muito. Então, eu estou cansada porque eu hoje, muito, gearbeitet habe, trabalhei. Esse é o passado do verbo trabalhar. Ich habe gearbeitet. Eu trabalhei. Então, essa frase diz: eu estou cansada ou cansado porque hoje eu trabalhei muito. Mas preste bastante atenção aqui na estrutura. Primeira coisa, vírgula antes do weil, né? Ich bin müde, vírgula, weil. E a segunda é que a frase sem o weil seria: ich habe heute viel gearbeitet. O verbo da segunda posição seria o habe. Habe gearbeitet juntos
significa trabalhei. Isso aqui é um perfect. Se você ainda não viu esse tempo verbal, não se preocupe. Mas eu vou te explicar como ele é formado. Ele é o passado do alemão. Temos o habe na segunda posição e o particípio do segundo verbo no final. Então, o que acontece quando eu tenho o weil? Ele vai jogar o verbo que estaria na segunda posição, que é o habe, para a última posição. Então, não mudou nada na frase. A frase ficou exatamente igual. Ela estaria se ela fosse uma frase normal, a não ser o verbo da segunda posição que vai para a última. Então, mesmo em frases que tem mais de um verbo, como habe gearbeitet aqui, você só tem que se preocupar com o verbo que estaria na segunda posição, que cai para a última. O resto se mantém no mesmíssimo lugar. Você só vai pegar o verbo da segunda e jogar para a última, e o resto você deixa igualzinho estava antes, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Ihr fahrt nach Deutschland, weil ihr heute... Perdão, de novo. Ihr fahrt nach Deutschland, weil ihr eure Familie besuchen möchtet. Ihr fahrt, vocês vão, nach Deutschland, para a Alemanha. Temos uma vírgula, por quê? Porque já vem o weil, e antes do weil tem que ter sempre vírgula. Ihr, vocês. Eure Familie, a família de vocês, né? Família é família, família é família, e eure de vocês. Besuchen, visitar. Möchtet, querem, tá? Então, essa segunda frase, se ela fosse sem weil, seria Ihr möchtet eure Familie besuchen. Vocês querem visitar a família de vocês. Eu vou ter o verbo möchtet na segunda posição e o besuchen na última, porque essa aqui é uma frase com verbo modal. O möchtet é um verbo modal, ele fica na segunda posição conjugado, e eu tenho um verbo no infinitivo no final, que é o besuchen. O que vai acontecer com a minha frase com weil? Eu vou pegar o verbo da segunda posição, que é o möchtet, e jogar por final. É por isso que ele vai simplesmente para o final. O gostaria, o querem, perdão, vai para a última posição. Tá? Simples assim. Não importa. O que eu quero deixar claro aqui para você não importa qual que é a dificuldade das frases que você já conhece. Às vezes você só conhece frases com um verbo, como do nosso primeiro exemplo. Ele não tem dinheiro. Às vezes você já conhece frases no passado, frases com verbo modal. Não importa a dificuldade das frases que você conhece. Se você seguir essa simples regra que eu estou te ensinando, você vai sempre acertar. O verbo daquela frase que você já conhece, que estaria na segunda posição, vai para o final quando a frase é com weil. Simples assim. Vamos ver um último exemplo. Lukas ist nicht in die Schule gegangen, weil er eine Erkältung hat. Lukas ist nicht in die Schule gegangen. Lukas ist gegangen, é o passado verbo gehen, foi. Nicht não, então ele não foi. In die Schule, para a escola, tá? In die para a Schule, escola. Então, Lucas não foi à escola, weil. Se eu tenho weil, eu tenho o verbo no final, eu tenho uma vírgula antes dele, primeiramente, né? Como tá aqui. Ele, eine Erkältung, um resfriado, hat, tem. Em alemão, quando eu falo que eu estou com um resfriado, eu não falo eu estou com, eu falo eu tenho. Ich habe eine Erkältung. Eu tenho um resfriado. Então, se eu quero falar que o Lucas está com um resfriado, eu digo hat eine Erkältung. Ele tem um resfriado. E esse tem é exatamente o que tem que ir para a última posição da minha frase, porque a frase começa com weil. Weil er eine Erkältung hat. Porque ele está, resfriado. Porque ele tem um resfriado, porque ele está resfriado. Certo? Então, pronto. Agora você já aprendeu a formar frases com o weil. Isso é tudo por hoje. Das alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!